Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Ana Caroline, professora do componente de Química, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto tratado na aula anterior. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre separação de misturas heterogêneas. Antes de iniciarmos os vários métodos de separação de misturas heterogêneas, nós precisamos aí relembrar o conceito de misturas heterogêneas. Vimos na aula anterior que existem dois tipos de misturas. As misturas consideradas homogêneas, que são aquelas formadas por uma única fase visível. Um dos exemplos mais comuns é água e sal, por exemplo, água e açúcar, misturas homogêneas. Porém, as misturas heterogêneas são aquelas misturas onde as substâncias elas formam duas ou mais fases visíveis. O exemplo mais comum, água e óleo, água e areia e assim sucessivamente. Então, são dessas misturas que nós vamos tratar ao decorrer da nossa aula. Lembrando que quando nós comparamos as misturas heterogêneas em relação às misturas homogêneas, as misturas heterogêneas elas são muito fáceis, mais fáceis, na verdade, de se misturar. De separar, na verdade, tá? Fazer essa separação devido aí às suas quantidades de fases visíveis. E vamos então. Separação de misturas. Na natureza, a maioria dos materiais são misturas de substâncias. Temos aí alguns exemplos. Aqui nesse recipiente, por exemplo, nós temos mistura de óleo, água e mel. 3 fases visíveis. Um outro tipo aí de mistura bem comum seria o nosso ar atmosférico, aí com aproximadamente 78% aí do gás nitrogênio, 21% composto pelo gás oxigênio, né, tão necessário para a nossa sobrevivência, e 1% aí de outros gases diferentes. Também é um exemplo de misturas. Aí, na nossa imagem também, temos um exemplo bem clássico aí na parte de coar café, né? Algo tão utilizado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Separação de misturas, coloquei aqui algumas perguntinhas e gostaria muito que você tentasse responder. Primeira pergunta, será que é possível separar essas substâncias? E uma mistura de água e sal. Será que é possível separar? Quando a gente faz essa perguntinha, né, para alguns alunos lá no início, quando a gente está iniciando lá a parte de química, alguns alunos acham que é impossível separar. Porém, existem vários métodos diferentes, tanto que o sal, ele é retirado, né, da água do mar, utilizando alguns métodos aí. Então, nós vamos ver ao decorrer da nossa aula algum desses métodos. Provavelmente, você já separou uma mistura em casa, né? Você fez isso e nem percebeu que aquilo dali tratava-se de um método de separação de mistura. Coloquei aqui para vocês alguns exemplos. Coar café, catar feijão, peneirar areia, né? Tirar a casquinha do amendoim. Isso aí são alguns métodos de misturas bem comuns no nosso cotidiano. Como nós vamos trabalhar somente com a parte de misturas heterogêneas, eu coloquei aqui para vocês um dos principais. Como eu disse bem no início da aula, o método, na verdade, de separação de misturas heterogêneas, elas se tornam bem fáceis em relação às homogêneas. Então, a quantidade de método de separação é bem maior relacionada às homogêneas. Alguns métodos eu citei aqui para vocês: flotação, floculação, filtração, levigação, separação magnética, catação, decantação, ventilação, dissolução fracionada, centrifugação, peneiração, ou também pode ser chamado de tamização. Então, são alguns métodos utilizados aí. Ao decorrer da nossa aula, nós vamos estudar
um dos principais métodos e como que ele vai diferenciar em cada um desses métodos. Misturas entre sólidos. Coloquei aqui para vocês 2 tipos de separação. Um primeiro método é um método bem comum e bem usual no nosso cotidiano, né? É chamado de catação. É um processo rudimentar. Bem no início, eu citei para vocês uma maneira aí de catação, seria a parte lá de catar feijão, né? Eu acredito que em algumas casas, algumas mães, né, elas tinham aí o costume de comprar feijão e começar a catar aquele feijão, né, retirando aquele feijão que aparentava, né, tinha uma aparência melhor do que aquele outro feijão com aparência assim meio duvidosa, né? É tanto que na maioria das vezes na parte de catação era até comum a gente encontrar em 1 quilo de feijão, por exemplo, milho lá no meio do feijão. Então, esse método de catação, um dos principais instrumentos utilizados são as mãos e a pinça. Catação. Também lá na parte lá de catar lixo, né? E separar realmente todos aqueles processos na separação. Um outro método é a ventilação ou abanação. Esse método ele vai utilizar muito a parte de densidade do material. Como assim? Como ele está utilizando a ventilação, né, o vento, os grãos com menor densidade, na verdade, é o que vai ser arrastado pelo ar, ficando então nesse método as substâncias com maiores densidades. Por exemplo, ele é utilizado lá na parte de separar os grãos de café das cascas. Então, eles utilizam aí esse método bem eficaz na parte lá de separar o café das cascas. Outro exemplo aqui seria a levigação. Quando a gente fala em levigação, a primeira coisa que vem à nossa mente, principalmente, é a utilização no garimpo. Como assim? No garimpo, eles utilizam um equipamento, né, que é chamado de bateia. A bateia é como se fosse um cone, né? Ela tem esse formato meio cônico. Então, como é que vai ser feita a separação? O ouro, que tem uma maior densidade, ele vai ficar ali retido no fundo, né, no meiozinho da bateia. Enquanto toda a impureza, que tem uma densidade bem menor relacionada a ouro, ela vai sair juntamente com a água. Lembrando que esse processo de levigação, que é utilizado no garimpo, tem que ter todo um certo cuidado, ainda mais porque todo o ouro que é retirado, né, do garimpo, ele vem, na verdade, em grãos bem pequenos. Então, eles não podem perder esses grãos de ouro. Todo um cuidado, fazendo com que o ouro fique ali retido. Quando a gente fala em levigação e garimpo do ouro, principalmente, a gente lembra de um elemento químico, mercúrio. Por que o mercúrio ele é bastante utilizado pelos garimpeiros? Como eu falei para vocês, o ouro ele é encontrado principalmente em tamanhos bem pequenos, né? Partículas bem pequenas. O ouro ele tem a capacidade o mercúrio ele tem a capacidade de unir cada grãozinho de ouro um ao outro, facilitando então para que não venha a haver aí essa perca na bateia. Peneiração ou tamização. A gente utiliza bastante, né, a peneiração no objeto que a gente tem em casa, né, que recebe até esse nome bem próximo, né, a peneira. Na peneiração, vai fazer aí a seleção através dos tamanhos dos grãos. Ou seja, na peneira vai ficar os grãos, né, na parte da peneira em cima vai ficar os grãos maiores e vai passar por essa peneira os grãos com menores tamanhos. Então, vai ser selecionado nesse tipo de processo de separação por tamanhos.
Se as substâncias presentes ali durante a peneiração tiverem o mesmo tamanho, né, não vai haver aí uma eficiência, porque todos os grãos, né, todas as partículas, elas irão passar, então, por essa peneira. Então, a peneiração é uma separação onde sólidos com grãos de tamanhos diferentes, os maiores vão ficar retidos e os menores vão passar pela peneira. Flotação. Quando você escutar esse termo flotação, você vai fazer uma relação aí com a palavra flutuar. O que seria uma flotação? Sólidos com densidades muito diferentes. Eu vou adicionar a esse recipiente um líquido que vai haver ali uma densidade intermediária. Um exemplo bem fácil da gente entender a separação por flotação. Como assim? Imagine aí que eu tenho um recipiente com pó de madeira, né, serragem, muitas pessoas chamam, né, esse pó de madeira de serragem, e areia. Então, em um recipiente eu tenho um pó de madeira e areia. Quero separar com eficiência, né, essa areia desse pó de madeira. O que eu vou fazer? Vou adicionar nesse recipiente água. A água, ela tem uma densidade intermediária quando a gente faz a relação da areia com o pó de madeira. Ao adicionar água, o que vai acontecer? A água, ela vai ser intermediária, ou seja, ela vai ficar, né, entre essas substâncias. A areia, ela vai se depositar no fundo do recipiente, enquanto a serragem ou o pó de madeira vai flutuar. Dessa maneira, utilizando a flotação, né, eu vou conseguir retirar essas substâncias utilizando, então, o líquido que é a água. Aí, para vocês na tela, o exemplo, tá? Do que eu quis passar para vocês. Separação magnética. Como é que vai acontecer separação magnética? A separação magnética, ela vai acontecer com o auxílio de um ímã. Se eu vou utilizar o ímã, eu só vou conseguir fazer a separação nesse processo, por exemplo, se existir alguns tipos de metais, né? Que vão ser aí bem eficazes com o ímã. Por exemplo, ferro, níquel. Ah, quero separar o ferro de uma outra substância, o níquel de uma outra substância. Como é que eu vou fazer? Utilizando o ímã, separação magnética. Lembrando que ambas as substâncias, somente um tem que ser eficaz aí ao ímã, o outro não. Dissolução fracionada. Dissolução fracionada, toda vez que você escutar esse termo aí, fracionada, está fazendo uma menção aí por partes. Dissolução fracionada, muitas das vezes, é confundido com a parte lá de floculação, que a gente viu anteriormente, lá quando eu adicionei, né, água para separar a serragem da areia. Por que a dissolução fracionada não pode, né, se encaixar naquele método anterior? Porque vai ser por partes e não tudo no contexto geral. Por exemplo, eu tenho areia e sal misturados em um recipiente. Eu quero separar a areia e o sal. O que eu vou fazer? Adicionar água nesse recipiente. Coloquei água nesse recipiente. O que vai acontecer quando eu adicionar água? O sal que estava contido ali naquele recipiente, né? Ele vai se misturar, se dissolver juntamente com a água. E a areia, ela vai ficar depositada ao fundo. Observou a diferença? Essa é a diferença, então. Foi por partes. Primeiramente, eu separei a areia. Depois, eu vou ter que utilizar um outro método para separar, então, o sal que ficou lá dissolvido naquela água que foi adicionada ao recipiente.
A dissolução fracionária, né, vai acontecer com sólidos com solubilidades diferentes. Um líquido em que apenas um dos sólidos é solúvel é acrescentado à mistura. Espero que tenha ficado bem evidente aí, bem esclarecido no exemplo mencionado para vocês. Nós temos também alguns tipos de misturas entre sólidos e líquidos, a parte de decantação. Queria alertar a vocês que quando a gente fala de Enem, um dos métodos de separação de misturas bastante utilizado nas questões é a parte de decantação. Então, fique bastante atento a esse método de separação de misturas, decantação. O que vai acontecer na decantação? Nada mais é do que um momento onde você vai esperar, né, uma das substâncias se depositarem devido aí à diferença de densidade. Por exemplo, eu tenho um recipiente onde eu acrescentei nesse recipiente água e areia. Dei uma mexida, né, nessa areia. Se eu deixar ali aquele recipiente por um certo tempo, né, em repouso, o que vai acontecer? A areia, ela vai se depositar ao fundo do recipiente. Esse método, né, é o início da decantação. Aí, se você observar aqui, ó, na imagem, eu tenho duas maneiras de retirar essa água para poder separar a água e a areia. Aqui bem simples, ó, se eu pegar esse recipiente, começar a virá-lo, né, de uma maneira bem cuidadosa, eu vou conseguir retirar o líquido que está na parte de cima e deixar a areia que está depositada no fundo. Outra parte aqui é a parte de sifonação. É como se fosse aqui, ó, um caninho, onde eu vou pegar ali dois recipientes, né, e vai chegar um momento que dependendo da altura também, a água ela vai sair de um recipiente e vai para um outro recipiente, decantação. Isso é um dos métodos que podem ser utilizados em casa. Agora, um método aqui um pouquinho mais diferente também é a decantação, que é utilizado principalmente utilizando esses aparelhos em laboratórios químicos, é utilizando o funil de decantação. Se você observar a imagem, esse funil, ele é como se ele tivesse uma torneirinha. Então, depois que você aguardou ali o processo de separação, né? Separação das duas substâncias, o que você pode fazer, então, utilizando esse funil de separação? Pegar essa torneirinha, né? Com todo cuidado, abrindo ele quando necessário, e deixar toda a água sair, né? Todo o primeiro líquido sair, e você vai então ficar com a segunda substância. O exemplo aí, o óleo e a água. Também é um método de decantação, porém utilizando um aparelho mais eficaz, funil de decantação. Filtração simples. Quando a gente fala em filtração, o que a gente lembra? Principalmente lá no nosso cotidiano, né? Nosso dia a dia. Quando a nossa mãe lá está preparando aquele café, aí o que ela vai fazer, né? Utilizar um filtro para separar lá aquele pó do café do líquido. Então, filtração simples são misturas heterogêneas, sólidos e líquidos, onde o sólido ele vai ficar depositado nesse filtro, que muitas das vezes lá quando a gente está coando o café, né? Fazendo a parte de filtração do café, chamado aquele papel filtro. E aqui na imagem, um pouquinho mais elaborado, aparelhos que são utilizados em laboratórios químicos. Vamos então para a questão do Enem 2022, questão 97, prova amarela. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são nessa ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos?
vamos prestar atenção aí que ele quer em qual etapa vai retirar a maior parte dos sólidos. Quando a gente fala aí de coagulação, é quando os resíduos pequenos, né, eles se unem, onde nesse processo joga-se ali algum material para acontecer essa coagulação. Então, aqui não vai haver retirada, somente a união desses resíduos. Decantação. Decantação, processo que eu vou aguardar, né? Onde vai haver a separação devido a essa espera. E eu vou conseguir, com todo cuidado, fazer essa retirada. Então, vai ser na decantação que eu vou retirar todo o coágulo que foi acumulado na primeira etapa. Então, vou dar uma pausinha aqui. Filtração, desinfecção e fluoretação são outros processos que não vai ser relacionado a retiradas de grande resíduo. Resposta correta, alternativa C, a parte de decantação. Queria muito agradecer a participação, a atenção de todos vocês. Espero muito que tenham compreendido e até a próxima.